nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia com o Senhor Jesus, meninos. Elisane, nós conversamos, falamos sobre reiniciar esse trabalho com os adolescentes, jovens, e nós temos um grupo aqui bom de dar para a gente trabalhar juntos. Eu até anotei aqui, nós temos aqui, se eu tiver faltar em alguém, vocês me avisam, mas nós temos o Pedro Paulo, o Marcos, o William, o Miguel, o Davi, Júlia, Pedro Alan, o Marco, o irmão Gabriel, a irmã Elisane, o irmão William, o irmão Mateus. Faltou alguém? Então, para nós não fazermos o irmão Miguel mais o irmão Davi, seriam os infantis, crianças. Os demais já são adolescentes e precisam ouvir algumas coisas mais que ajudam eles na vida cristã, não para os pequenos não. Então, para nós não fazermos um trabalho como nós estávamos fazendo anteriormente, bastante infantil, nós vamos ter pelo menos o que está no meu coração, vamos trabalhar juntos e a ajuda de todos os irmãos para nós ajudar a eles de adolescente para jovem. Por isso que eu pedi o irmão Gabriel, o Elisane, para participar, e todos os irmãos, o irmão Rafael, o irmão Leite, todos que quiserem participar, vai ser importante. No trabalho de ensinamento, vai ser para todos nós, tenho certeza. Esse, por exemplo, nós vamos iniciar sobre o novo nascimento, parece complexo para os adolescentes, mas não é. Eles precisam já estar sabendo estas coisas. Amém, irmãos? Amém. Então nós vamos iniciar esse trabalho. Aí eu pensei assim, nós vamos ter um período de cântico, de louvor, agora vai ser um período bem curto. O irmão Gabriel vai fazer. Vai ter dia que talvez cante aí 2 hinos, 3 hinos, às vezes um hino. A participação de vocês cantando aqui vai ser às vezes um hino, não necessariamente todos os dias precisar de cantar, porque também não é um período de ensaio. Estou fazendo esse início aqui hoje porque nós estamos reiniciando, mas na próxima quinzena o irmão Gabriel vai chegar aqui, vai dar início ao trabalho, cantar com os irmãos, um hino, 2 hinos que Deus dirigiu o coração dele, hinos os nossos hinos mesmo. E aí sim, se dirigir o dia para algum hino, o Miguel gosta de cantar, todos nós gostamos, né? Mas vamos focar no ensino. Provavelmente é certeza que nós não vamos conseguir esgotar esse assunto hoje, mas nós trazemos ele na próxima quinzena de novo. Você traz aí um parágrafo. Então eu vou já pedir, quer ver? Irmão, você vai abrindo aí. Abre, por favor, irmão Pedro Paulo. Romanos 12, Marcos, Efésios 4, 23. O irmão William, 2 Pedro 1, 4. Faz assim, nós estamos. Fecha a Bíblia, por favor. Fecha a Bíblia, Pedro, Paulo. Eu pedi, já vou refazer. Eu vou abrir, a minha está marcada, para nós ganharmos tempo na hora que for ler. Vocês vêm aqui, ok? Eu abro aqui. Irmão Gabriel, faz só. Gabriel, você quer pegar o violão seu? Você pega o violão, faz, dirige os hinos que você achar. Pode ser. Senta então, você também vem tocar para ele. Você quer sentar? Você achar melhor.
Vida pra com ele viajar. Esta viagem eu não posso rejeitar. Viagem longa, é muito longa, mas é com ele que eu quero viajar. Jesus convida pra com ele viajar. Esta viagem eu não posso rejeitar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para o salvo saciar. Jesus convida para com ele viajar. E lá no céu um lugar foi preparado, mansão celeste pra noiva eleita, que brevemente no céu vai descansar. Jesus convida pra com ele viajar. Esta viagem eu não posso rejeitar. Viagem longa, é muito longa, mas é com ele que eu quero viajar. Jesus convida pra com ele viajar. Esta viagem eu não posso rejeitar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para o salvo saciar. Jesus convida pra com ele viajar. E lá no céu um lugar foi preparado, mansão celeste pra noiva eleita, que brevemente no céu vai descansar. Aleluia. Amém. Obrigado, irmão Gabriel. Vamos dar continuidade aqui. Nós iniciando, acaba que algumas coisas a gente vai ajustando depois, né? Mas, como é que é? Nós mesmos estudamos essa semana qual o livro? Onde que nós estudamos? Evangelho de João, capítulo 3. É uma conversa, né? Conversa de quem? Jesus e quem? Nicodemos, né? Vamos ler aqui. Abre João, capítulo, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 22. Não, início do capítulo. Podemos ler? Olha aí, ó. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus. Disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais
que tu fazes, se Deus não for com ele? Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário é nascer de novo. Vamos até aqui. Vamos 8. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Já você compreendeu? E nós falamos que alguém, se você, o que você entendeu? Alguém quer expressar, os adolescentes aqui, expressar o que você entendeu desta experiência que Jesus mostrou? Este Jesus, essa doutrina, vamos dizer assim, do novo nascimento, é base fundamental da fé cristã. Para você e eu, nós todos, continuar vivendo o Evangelho, nós precisamos ter isso. A fé cristã é baseada nisso. Eu anotei algumas coisas aqui, ó. Sem o novo nascimento, ninguém verá Deus. A Bíblia diz assim, né? Então, vamos dar continuidade a alguns versículos bíblicos para nós entendermos o que Jesus quis falar, dizer, esse diálogo, essa parábola, essa experiência com este homem. Você viu que Nicodemos, ele não era um homem comum, ele era um homem mestre, né? A Bíblia diz assim, de Gênesis, Malaquias, no Antigo Testamento, ele era um homem extremamente instruído, ele conhecia a palavra de Deus. Mas mesmo assim, ele meio que entendeu na carne, né? Nascer de novo, ele não estava entendendo do Espírito. Mas, Mateus, vem cá, faça favor, eu vou abrir aqui, você não precisa abrir para nós ganharmos tempo. Eu vou abrir em Romanos, o meu aqui já está marcado. Mateus, faça favor para ler. Lê na minha aqui que nós ganhamos tempo. Ó, o novo nascimento transforma a pessoa. Pense nessa frase. O novo nascimento transforma a pessoa. Você vai ler somente o versículo 2 aqui, ó. Tá? Vai. Obrigado, Mateus. Então, você viu aqui o que Paulo diz? Pense nessa frase: o novo nascimento transforma a pessoa. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Novo nascimento, para nós, faz isso, né? Nós passamos a fazer a vontade de Deus. Aí sim, vira um conflito, né?
Porque o natural, o homem, vai combater sempre com este espiritual. Efésios, você não precisa abrir, William, faz favor. Efésios também pensando nesta frase. Efésios capítulo 4, 23 e 24. Lembre da frase: o novo nascimento transforma a pessoa. E vós renoveis no espírito do vosso sentido. Se vós renovistais de novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, em verdadeira justiça e santidade. Amém. Obrigado. Amém? Você viu? Vamos repetir para ficar fixado? E vos renoveis do espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Que te traz justiça diante de Deus, para ter comunhão com Ele, é esse novo homem, essa renovação do novo homem. A vida eterna vem do próprio Deus. Olha que frase, né? A vida eterna vem do próprio Deus. Vamos conferir isso em 2 Pedro. Você, Pedro, vem cá, faz favor, vem na minha Bíblia. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Você não precisa abrir a sua Bíblia para você captar aqui, tá? Porque às vezes não dá tempo. Versículo 4: a vida eterna vem do próprio Deus, pelas quais Ele nos tem dado grandíssima e preciosa promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Amém. Obrigado. Vamos repetir de novo para nós fixar isso aqui. Pensando agora nessa frase: a vida eterna vem do próprio Deus. É um novo nascimento. O que é isso? Vocês, adolescentes, aqui nós temos batizados, adolescentes e jovens. Eu quero ler aqui depois um parágrafo, ou metade de um parágrafo, para nós fazer uma ilustração que o profeta disse aqui. Porque a vida cristã, ela é uma caminhada, ela precisa estar em prosseguimento, em conhecer, em alimentar da palavra, para que não pare e fique parado no tempo. Não é? Mas antes de ler, eu quero ler algumas escrituras. São bastantes escrituras aqui, nós não vamos ler todas elas hoje. Mas o irmão Pedro leu no versículo 4, pelas quais ele quem? Deus, nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. O novo nascimento que traz isso, essa natureza divina em nós, havendo escapado da corrupção. Estou lendo certo? Corrupção que pela concupiscência há no mundo. É isso? Então nós já vemos que a vida eterna vem do próprio Deus, e este torna filho de Deus. Quando o novo nascimento vem em um jovem, em um adolescente, é a prova que você se torna um filho, ou reconhece a sua posição, melhor dizendo, de filho e filha de Deus. Para terminarmos, eu vou ler aqui Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, e o tempo é rápido, né? Capítulo 8 de Romanos, aos Romanos, Paulo diz assim,
este indivíduo, esta mulher, este jovem, torna filho de Deus mediante o novo nascimento, reconhece a sua filiação, né? Versículo 16 e 17. Está escrito assim: olha, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, estas escrituras, Jesus estava pedindo para Nicodemos exatamente essa experiência com Deus. Ter essa experiência com Deus. Então, a pessoa se torna uma nova criatura quando ela tem esse comportamento de buscar esse novo nascimento. Quero ainda ler no Carta aos Coríntios, capítulo 5, 17. Está sendo gravado, então você pode repetir isso depois com calma, ler essas escrituras. Não está dando tempo para você anotar, né? Nem ler, mas você volta, lê novamente. E eu gostaria de dizer assim: se você, claro, porventura o certo estará com alguma dúvida, alguma pergunta, faça ela, anote ela. Eu quero trazer uma caderneta, não trouxe um caderno, para você vir anotar a sua pergunta. Daí nós trabalhamos em cima dela e clareamos isso, que vai ajudar nós todos. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, 17, está assim: é assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, às vezes, alguém carrega, né? Mesmo crente, isso aqui é para pessoas que estão caminhando na vida cristã e precisa restabelecer uma comunhão com Deus, para que ele descarregue o jugo do mundo, não fique cansado e sobressaia na vida, né? Novo nascimento. Nós teríamos aqui algumas outras. Olha essa frase: ó, o novo nascimento é necessário porque o ser humano, pela sua natureza, é pecadora e incapaz de obedecer a Deus. Você viu isso? Vou ler esta ainda, hein? Romanos capítulo 8 também, versículo 7 a 10. 7 a 10. Vou ler a frase para você, ao ler a escritura, você se identificar nisso. O novo nascimento é necessário porque o ser humano, pela sua natureza, e é pecador, nós, desde idade menor, já nascemos como um indivíduo pecador. Então, um novo nascimento, essa experiência com Deus, precisa haver para que Deus nos limpe dessas coisas, né? 5, 8, 7 a 10, já está assim, ó. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Aquilo que o homem natural quer fazer, o adolescente tem várias propostas de prazeres dessa terra, isto é inimizade contra Deus. Vamos lá. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, sem o novo nascimento,
Nós não agradamos a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Amém? Então nós vamos dar continuidade nas Escrituras no próximo domingo, porque o tempo já foi. Eu queria fazer, não pensem que às vezes você, e por certo alguns pensarão, mas muitas Escrituras parecem muito conteúdo, mas no momento certo você vai precisar disso. Está aí sendo armazenado no seu coração, e Deus vai te ajudar naquilo que você precisar na sua vida. Mas pensando para facilitar talvez o entendimento do que é isso, novo nascimento, o profeta pregou uma mensagem chamada Demonologia, estado físico. Isso significa o que? Demônios, espíritos malignos no estado físico, natural, humano, né? Mas na metade do parágrafo 57 está assim: por exemplo, como isto, quando nascemos do corpo de Cristo, há 3 elementos que se requer para induzir o nosso nascimento. Preste atenção, se der sono, toma uma aguinha. Há 3 elementos que requer para induzir o novo nascimento. E esses são os 3 elementos que saíram da vida de Cristo quando ele morreu. Saíram de seu corpo água, sangue e espírito. 3 elementos são esses os elementos pelos quais passamos quando nascemos de novo. Pense nisso: justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Agora, isto pode ser tudo em um só ato. Mas você pode estar num estado de justificação. Pense nisso, jovens, adolescentes. Você pode estar, nós podemos estar, correr esse risco, né? De estar num estado de justificação sem ser santificado. Você pode crer no Senhor Jesus Cristo e ainda levar a sua imundície consigo, mas você pode absolutamente viver uma vida tanto justificada como limpa e santa e sem ter o Espírito Santo. Aqui ele vai falar muitas coisas. E em outras mensagens, o profeta faz uma ilustração que vocês já sabem. Aí eu peguei ele agora, está até molhado aqui com as tintas, este copo e este aqui. E ele faz uma ilustração assim: justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Quando a pessoa, um adolescente, um jovem, que graças a Deus não é o caso de vocês aqui, o indivíduo está lá no mundo, pensa aí no seu colega lá da escola, que fala palavras que não devem falar, faz coisas que não devem fazer. Estas coisas, esse jovem está assim, todo sujo de pecado. Aqui há mentira, há malcriação com a mãe, com os pais. É o tipo de pessoas que está cheio de pecado, cheio de problema. E ele precisa passar por esse processo para receber o novo nascimento. E a vida de Cristo morando em cada um de nós. Esse é o novo nascimento. E é um processo, você não estala o dedo e já tem o novo nascimento. Eu vou fazer um jejum, orar a noite toda para amanhã ter o batismo com o Espírito Santo.
do novo nascimento. Você deve fazer isso, se você quiser, mas não especificamente você terá de um dia por outro. É uma caminhada, por isso que nós viemos à igreja. Estamos aqui cantando, louvando a Deus, porque nós precisamos alimentar esse homem interior para ter essa experiência com Deus. Então o indivíduo está todo problemático. Pensa aí numa pessoa cheia de pecado. Ele precisa do primeiro passo, ser justificado. Então, o profeta faz a ilustração, ele vem para a igreja, ele aceita Jesus, e ainda está todo sujo. Aceita Cristo como seu Salvador, aceita a mensagem da hora, porque é ela que vai limpar. Ela que vai fazer esse primeiro processo de justificar a pessoa. Tira maus costumes, pessoas falam coisas que não devem, vai em lugares que não devem. Então, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo faz isso com a pessoa. Ao ouvir a palavra, ao sentar, ao ser batizado corretamente em nome do Senhor Jesus Cristo, ele arrepende desses pecados, dessas coisas que está aqui dentro. Então ele vai ser limpo. Mas ainda tá bom? Nós temos aqui, pessoa, e eu creio que nós todos estamos nesse processo aqui, desses dois corpos. Aqui, entre este, vamos usar assim, entre este copo aqui, essa santificação que precisa entrar agora até ao batismo do Espírito Santo, há uma caminhada, um processo também. Aqui é o processo do novo nascimento. Você já saiu daqui. Já saímos destas coisas. Isso aqui não pode haver mais em nós. Um adolescente que responde uma mãe, grita, essas coisas faz parte desse corpo aqui. Você que precisa sair fora. Aquela experiência lá com os coleguinhas quando chama para fazer alguma coisa de errado, que você sabe que está errado, fica aqui dentro. Precisa ser limpo. Precisa ser limpo. Então, mas nós precisamos correr. Se nós temos alguma coisa disso aqui ainda, e por certo temos, porque a justificação vai tirando também. Só que a justificação, o profeta disse ali, é até um ato, uma região perigosa, porque a pessoa pode acomodar com isso daqui. Acomodar e achar que está indo na igreja. Ele vem na igreja, ele canta alguns hinos, aqui canta hino, aqui jejua, aqui fala, lê a Bíblia, ora. Aqui chama a atenção nós todos, né? Aqui faz estas coisas aí. Mas para ter o novo nascimento que Jesus pediu para Nicodemos, ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Aqui ainda está vazio, talvez uma porção do Espírito Santo, né? Mas ele precisa estar cheio, e ele vai buscando a Deus. Aí você entende, mas às vezes na mente do adolescente, principalmente, da criança, por que tanto ir na igreja? Por que é pedido tanto para ler a Bíblia? Por que é necessário que nós tenhamos uma comunhão com Deus em casa? Se nós estender um pouquinho hoje, irmãos, nós cantemos, nós já fizemos aqui uma programação de cantar 20, 15 minutos nesse dia, nós tivemos esse trabalho, nós estamos aqui na escola, né, irmãos? Estamos aprendendo todos nós. Então, amados e preciosos meninos, meninas, aquelas que ouvirão, todos nós aqui, a acomodação é o maior risco de um crente. O maior risco, porque com a porção que a pessoa tem, ele canta, ele louva,
Então isso tudo precisa ser feito, mas a falsa sensação de que está tudo bem. Mas você e eu precisamos ir buscando o Espírito Santo cada dia mais para encher desse Espírito Santo. O novo nascimento que Jesus pediu para Nicodemos é esta experiência mesmo, sentir a presença de Deus. Quando, se você não sentiu ainda, se você sentir isso, você vai ver que é extraordinário, sensacional na vida de um homem. Isso bloqueia a ação de demônio, de espírito, para tentar esfriar uma pessoa. Por isso que é pedido o novo nascimento. Ô Nicodemos, eu sei, Jesus sabia, ele era mestre nas Escrituras. Ele era mestre, não é isso que está dizendo? Conhecia, mas ele precisava dar um passo a mais. Então, meninos, meninas, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Então, voltando, então não sinta que está tendo culto demais, quando o papai pede para ler a Bíblia, para cantar, quando te corrige, para tentar te trazer para as Escrituras. Estas coisas é para te ajudar nesta caminhada do novo nascimento. Nós estamos entendendo então que o novo nascimento é um processo, né? Não é isso? É um processo. Então você não preocupe que vai ter no instalar de dedo esse novo nascimento. Você precisa ir buscando. O Espírito Santo vai te dar isso. E aí sim, aqui, cheio, batizado com o Espírito Santo, é onde o profeta diz, aí está selado. Está selado para quando? Para a eternidade. O profeta fala sobre aquela experiência também, aqui, quando a pessoa está aqui, é o selo de Deus. Quando aquele funcionário lá dos vagões de trem, vamos supor assim, está cheio de soja, saiu lá do sul, vai vir para o Porto de Santos, várias locomotivas, irmãos. E aí há um selo ali, vagão. Então enche aquele vagão, e aí o funcionário vai lá e coloca um selo na porta. Ele vai ser aberto no destino final. Então o cristão, o menino, a menina, o adolescente, quando ele obtém esse novo nascimento, o Espírito Santo, o selo de Deus, ele está selado para a vida eterna. Alguém pode ficar aqui, desse jeito aqui, crianças. Muitos vão ficar aqui quando Jesus vier, santificado, sem mentir, sem roubar. Ele consegue ainda perdoar alguém, mas algumas práticas vão ficando. E a acomodação aqui, faz com que ele não busque o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso foco, é o nosso tudo. E estas coisas nós estamos falando aqui, parece um tanto quanto talvez duro para a mente de vocês, mas é necessário. Nós temos aqui adolescentes batizados, e os outros vão ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, serve para, a partir de mim, buscar esse Espírito Santo. Não é? Deixa eu fechar aqui com esse parágrafo desta mensagem do profeta. Nós vamos voltar a falar, tá? Domingo, sem ser nesse próximo, no outro, você traga a sua Bíblia, nós vamos ter mais participações. E eu digo aqui, para esse período, esses 30, 40 minutos que nós vamos ter aos domingos, de 15 em 15, vai ter cultos que vai ser mais participativo. Não vai ser só esta maneira que nós estamos fazendo hoje. Vai ser mais leve. Nós vamos fazer algumas participações, algumas brincadeiras boas. Então nós estamos iniciando assim, para que você possa entender. Mensagem: aqui não temos cidade permanente. Aqui aonde?
na terra. Não temos cidade permanente. Olha o que o profeta diz: jovens, adolescentes, eu acrescentei adolescentes aqui, ele diz só jovens. Lembre-se, se você tem a sorte hoje de ter um pai e uma mãe vivos, ame-os. Ame-os, honre-os. Olha aqui para mim, ó. O profeta está orientando a nós passos para, porque alguém pode estar buscando um novo nascimento e não ter essas qualidades aqui. Ele não vai alcançar o batismo. Honre-os. Chegará a hora em que você pensará que eles são as melhores pessoas do mundo, se não pensar agora. Não, há um ditado assim: melhor dar uma flor em vida do que em morte. E nunca, amiguinhos, nunca pronuncie esta palavra difamatória. Velho e velha. Às vezes a gente pega uns hábitos, ruins. Velho, e minha velha, o meu velho. Mas o que o profeta está dizendo? Nunca pronuncie esta palavra difamatória. Ô meu velho, ô minha velha. Esse não é o velho e a velha. Eles são papai e mamãe. E algum dia, quando eles sairão desta sala, dessa terra, porque nós, nesta matéria aqui humana, não somos eternos. Se o Senhor Jesus Cristo lhe der um tempo a mais para nós vivermos, é realidade. Se nós não irmos antes, vamos perder papai e mamãe. Mas olha aqui a honra que nós precisamos ter. Quando eles sairão desta sala, no caixão com flores, o profeta está falando para meninos, para crianças aqui. Eu estou só repetindo o que o profeta está falando. Quando eles sairão da sala, no caixão com flores, vocês vão ouvir: abaixá-los no caixão. O pastor dirá: das cinzas as cinzas ao pó voltará. Não será o velho e a velha, então. Ou não será a velha, será a mamãe. Mamãe. Você vai torcer as mãos e chorar. Isso mesmo. Agora, enquanto ela está viva, dê flores a ela. Agora, dê flores ao pai. Isso mesmo. Agora, a melhor flor que você pode dar a eles é obedecê-los. Essa é a primeira promessa na Bíblia, primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O Senhor Deus, teu Deus, te deu a sua vida. A minha vida foi Ele que te deu. Então, para que esta vida se prolongue, não é só em tempo, não é só viver 70, 80, mas viver o tempo que Deus determinou aqui com saúde, viver bem, é promessa de Deus para nós. Olha, ficou muita coisa aqui, mas eu creio que na próxima nós vamos voltar a falar. E em cima desses minutos que nós tivemos aqui, vocês tragam alguma pergunta, tragam alguma ideia para tipificar igual esta daqui. Pode trazer, me fala, vem aqui, traz, faz uma dinâmica aqui, ó. Tá certo? E assim nós vamos acrescentando a nossa fé. Este parágrafo aqui, forte, mas é para te chamar mesmo a atenção. Porque estes tipos de comportamentos aqui atrapalham nós ser cheios do Espírito Santo.
Nós podemos estar aqui repetindo e fazendo essas coisas. Honra teu pai, a tua mãe, Deus vai nos abençoar. Amém? Feche seus olhos. Fique de pé, adolescentes, crianças. Vamos orar. Você que não cantou hoje, você vai ter a oportunidade, tá, irmão Miguel? Em outras oportunidades, você vai cantar. Bom Pai, querido Deus, obrigado por esta reunião, por esse início, que o Senhor Jesus nos abençoe a cuidarmos de nós e abençoar, ajudar esses meninos a crescer no Senhor. Em nome de Jesus Cristo, abençoe nosso restante de culto nesta manhã, hinos e a tua palavra em nosso favor. Amém. Bom dia, irmãos. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Já fomos abençoados, ouvindo o que o pastor trouxe para nós esta manhã. Vamos iniciar cantando um corinho. Estou confiando, Senhor, em ti. Você confia nele? Amém? Estou confiando, Senhor, em ti. Tu és fiel, Senhor, também a mim. Nunca me deixaste, ainda que deve o sol. Estou confiando, Senhor, em ti. Estou confiando, Senhor, em ti. Tu és fiel, Senhor, também a mim. Nunca me deixaste, ainda que deve o sol. Estou confiando, Senhor, em ti. Aleluia. Feche seus olhos uma vez mais. Soberano Deus, aqui estamos agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito para nós e o que o Senhor está fazendo. Muito obrigado, Senhor Deus. Já ouvimos a tua palavra, hino já foi cantado, Senhor Deus, e fomos abençoados. E pedimos ao Senhor, o Senhor continua conosco, santifica teus filhos, meu Pai, para que possamos ser cheios do Espírito Santo. Pai querido, continua conosco neste período, neste restante culto, nos hinos que vão ser cantados, na tua palavra que vai ser pregada, que possamos estar atentos para ouvir a voz do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, te agradecemos e glorificamos o teu nome. Amém, Jesus. Amém. Abre o seu cântico aí no hino, está aí, número 103. Cantar o 175, assim que Deus me batizou, mas vamos cantar este primeiro. Eu canto sempre alegre, vou dizer porquê, meu fardo é. Eu canto sempre alegre e vou dizer porquê, meu fardo ele levou. Se alguém me perguntar como meu fardo ele levou.
pecados todos carregou, no mar de esquecimento, pra sempre os me deixar, meu Pai, Ele levou. Pra Cristo eu vivo agora, e bem feliz estou, meu Pai, Ele levou. Divina melodia, minha alma entoará, meu Pai, Ele levou. Seu sangue derramou e meu coração lavou, os meus pecados todos carregou, no mar de esquecimento, pra sempre os me deixar, meu Pai, Ele levou. Aleluia. 175. Assim que Deus me batizou, a minha alma viu mais o dom celeste ao Pai mandou, pra dar louvor ao meu Rei Jesus, sou testemunha do meu Senhor, e sempre dele vou falar, também do selo do amor, que o meu cálice faz transbordar. Louvado seja Jesus, o Cristo, que continua a batizar uma nova vida. Nós temos visto o dom celeste o Pai mandar. O bom caminho vou trilhar, se eu quiser obedecer ao Evangelho, a luz sem par, aonde vida vou receber, e Jesus Cristo eu falarei, que é dos homens Salvador, homem de hoje receber divina graça do meu Senhor. Louvado seja Jesus, o Cristo, que continua a batizar uma nova vida. Nós temos visto o dom celeste o Pai mandar. Aleluia. Vamos colher a nossa oferta. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aqueles que não sabem, o Senhor sabe o motivo, que eles sejam abençoados também. Abençoe a cada um que ofertou, Senhor, que o Senhor possa retribuir muito mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecemos. Vamos cantar o 199. Da terra não quero nada, que nada me faz desejar.
espero a vinda de Cristo. Quem for escolhido, ele levará. Vamos. Terra, não quero nada, aqui nada me faz invejar. Espero a vinda de Cristo, quem for escolhido, ele o levará. Não vai haver privilégio, ele nem faltará lugar. Vai o rico e o pobre, basta perseverar. Não vai haver privilégio, ele nem faltará lugar. Vai o rico e o pobre, basta perseverar. Quero ficar na rocha, firme sem desgarrar. Quando Cristo vier, eu estar preparado e poder viajar. Não vai haver privilégio, ele nem faltará lugar. Vai o rico e o pobre, basta perseverar. Não vai haver privilégio, ele nem faltará lugar. Vai o rico e o pobre, basta perseverar. Aleluia. Temos que perseverar. Vamos ainda cantar mais um? Vamos cantar, vou cantar o cantor cristão 366. Depois desse, vamos ter a palavra da compasão. 366, cantor cristão. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Aleluia. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. No sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Se Ele não possa fazer na sua graça, vou viver em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga medo temporal. Não fiz cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Assim que o teu
é possível somente. Somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Eterno Deus, bendito Pai, mais uma vez queremos falar com o Senhor e pedir graça para o restante deste culto, ser conosco, ó Deus, para que possamos fechar este culto no nosso coração e sairmos daqui melhores do que entramos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que esta palavra seja ungida nas nossas vidas. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, mais uma vez, nós dizemos bom dia, com a graça do Senhor. Nós já tivemos aquela primeira parte, e creio que já fomos abençoados, né? Porque tudo aquilo que vem da parte de Deus, pode haver que nós nem entendemos, mas veio de Deus, nós seremos abençoados. Amém. Deus abençoe o irmão Marcos no meio de nós. Deus continue te abençoando e sua família. Irmão Jorge, Deus te abençoe. Nós tivemos aqui uma primeira parte e eu creio que Deus nos abençoou. Jó, servo de Deus, é a última mensagem que chegou. Leve uma para a família e eu creio que talvez no próximo pedido eu quero aumentar para que esses meninos, especialmente os batizados, levem uma para você. Você vai fazendo a sua coleção de mensagens, lendo-as. Leia as mensagens, irmãos. Leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Ela é o nosso alimento das nossas vidas. Nós vamos ler 2 Pedro capítulo 3. Veja bem, nós estamos com alguns poucos minutos de restante do culto. Eu estou há algum tempo já com vontade, desejo, uma inspiração para nós estudarmos assim esta mensagem, o futuro lá da noiva celestial e da noiva terreal. Nós não fizemos assim ainda um estudo específico de uma mensagem e ir com ela, né? Talvez 2 cultos, 3 cultos, nós vamos estar lendo, meditando em alguns parágrafos desta mensagem. Afinal de contas, nós falamos tanto em receber o Espírito Santo, em correção, em ajustar as nossas vidas, em posicionar o qual nós precisamos ouvir isto mesmo, mas também falar da nossa pátria, falar daquilo que nos espera é muito importante. Vai te animar, te ajudar, não é mesmo? E assim o profeta leu este capítulo todo. Nós vamos ler o capítulo 3 de 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3. À tarde, se Deus permitir, eu irei a Simonésia para nós termos o culto de comunhão. Na última visita eu fiquei muito feliz, agradecido com o Rafael, mas a família foi muito bom mesmo. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo: onde está a promessa da sua vinda?
porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de permanecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados, irrepreensíveis, em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhes foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos, inconstantes, torcem igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Amém? Amém. Bondoso Deus, obrigado por esta escritura. Vivifica no nosso coração para que possamos ser abençoados. Amém e amém. Podem se assentar. Você viu que é uma escritura longa, mas o profeta usou para pregar esta mensagem. Ele leu uma outra, eu vou ler também. Você não precisa abrir se você não quiser, mas eu destaco aqui, lendo e observei aqui, nós falamos com os meninos, com todos nós, mas agora, antes, do novo nascimento, coisas que precisamos fazer para buscar isto, o Espírito Santo. Mas o Pedro, diz aqui uma palavra que eu achei importante: os indoutos e os inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. É o perigo, a pessoa torcer a palavra de Deus. E quem está inconstante é aquele que não está numa caminhada com frequência, fica oscilando com as coisas de Deus, e aí fica vulnerável, a sua alma, seu espírito fica vulnerável para receber o que Deus quer, esta perfeição. Apocalipse 21, o profeta leu alguns versículos, eu quero também ler.
para nós falarmos desta terra que te espera, desse lar, né? 21 está assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, endereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Até aqui o profeta leu, e eu vou também ler até aqui. Mas, irmãos, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal é o encontro, né, desse noivo que nós almejamos. E nós, como noiva de Cristo, não podemos pensar em outra coisa senão na vinda, no encontro do noivo. Não é assim na noiva natural? Não é noiva? A noiva pensa somente no dia do casamento, os preparos, a casa, o vestido, como vai ser. Todas essas coisas tipificam como é nós como noiva de Cristo. Se nós pensar nesse tipo natural, não há como uma noiva real, verdadeira, genuína de Jesus Cristo pensar em outra coisa senão agradar o noivo, ajustar as vestes celestiais para ir ao lar, porque a casa está pronta. A casa, ele disse que foi preparar-nos lugar. Está tudo preparado para nós habitarmos neste lugar. Então vamos falar um pouco, através do profeta, nesta terra, para que possamos ter desejo mesmo de estar lá, no lar celestial. Eu não vou começar no primeiro capítulo, ou parágrafo, mas essa mensagem foi pregada em Tabernáculo Brana, dia 2 de agosto de 1964, portanto depois dos selos, né? Eu acho interessante aquela mensagem, um testemunho no mar, estava lendo essa semana, pregada em 64. É uma mensagem basicamente evangelística, e você vai acompanhando. Se você pegar as mensagens pregadas pelo profeta depois dos selos, são mensagens simples no modo de falar, de entendimento. E às vezes nós vemos pessoas, líderes, que ao receber, pregar os 7 selos, as profundezas, trombetas, passam 10, 15 anos falando dessas coisas boas, mas o profeta não foi assim. Pegue para você ver as mensagens depois de 63, você vai ver que ele continuou pregando o evangelho de boas novas, o evangelho resgatador, o evangelho que cura, que liberta, que transforma vidas. É esse evangelho que posiciona a noiva de Cristo.
Então o profeta diz assim: Senhor Jesus, com tal promessa, tão firmes, discurso, segundo o próprio Jesus e o apóstolo nos tem dado, concernente à honra que estamos nos aproximando. E tinha acabado de ler Apocalipse, onde lemos: dá-nos o Senhor da tua direção, que nós possamos saber como aproximarmos de um modo correto. Aproximarmos de um modo correto. É o que muitos, ou mesmo nós, em determinados momentos, precisamos, para recebermos as promessas de Deus. Aproximarmos da maneira correta. Porque isto está vindo, nós sabemos, as Escrituras devem ser cumpridas, e serão. E agora, Senhor, nós rogamos tua misericórdia, novamente sobre todos. Nós, enquanto estamos estudando a sua palavra, ser conosco, e esclareça isto para nós, Senhor, pois nós pedimos em nome de Jesus. Ele orou. Amém? Amém. Então, irmãos, vamos começar aqui no parágrafo 50. E vendo todas estas coisas misteriosas que nós temos visto acontecer, então eu penso, após entender isto, na hora que estamos vivendo e a posição, não há ninguém que desejaria sentar-se bem com real sensibilidade e examinar o que tem sido falado, o que está prometido para acontecer. O que tem acontecido, sem que dissesse que estas coisas serão cumpridas. Exatamente o que Deus disse que faria. Ele faz isso exatamente tal como a letra. Agora eu penso nisso, que não sabendo a que hora o Senhor pode aparecer. Eu pensei que seria bom, pareceu agradar ao Espírito Santo que falássemos sobre isto. Então talvez voltássemos a isto novamente 2 ou 3 vezes, porque eu não tenho suficiente tempo para expor isto. Quando você dá com um tema que pode ser um pouco um tropeço para alguém, você não pode levá-lo para toda a trajetória, esclarecê-lo. Então você volta novamente para apanhar o próximo tema. E agora nós entendemos aqui que estas duas escrituras, a razão por que leio 2 Pedro, capítulo 3, e comparo com o capítulo 21 de Apocalipse, ambos aqui estão falando o mesmo tema. Mas João nunca escreveu como Pedro fez, bem? Entendemos que este grande lar da noiva há de estar aqui na terra. A leitura cansa, ela é um pouco ruim, mas você força. Eu quero, nesta programação que nós temos de 15 em 15 com os adolescentes, me policiar e administrar o tempo, Isso é parte da gente fazer isso para não atropelar o tempo. Então nós vamos ter esse estudo de 30 a 40 minutos. Então, o profeta mostrando que estas duas escrituras estão falando de uma coisa só, sendo pessoas diferentes. Agora, a maneira pela qual eu sempre encontro minhas mensagens é pela oração. Estarei assentado em oração em alguma coisa me é revelada. Espero em poucos minutos e vejo se isto está correto. Então eu sinto isto mais perto. Então algumas vezes eu permaneço aguardando até romper-se uma visão. Porém, quando começa a vir, e estou convencido que vem de Deus. É bom ouvir isto, Saber que estamos sendo guiados por uma mensagem que veio de Deus. Não é de um homem. Não deixe isto ir na sua mente. É Deus através de um homem. Sempre foi assim. Se a confirmação de cada coisa espiritual que é feita, porque a Bíblia é completa,
revelação de Jesus Cristo. É Jesus Cristo, como falamos ontem, né? Outro bom momento na presença de Deus na casa da irmã Raquel. Jesus Cristo é a totalidade da palavra manifesta em nós, por nós, em nós. Agora, João explica a troca e a vinda, sobre como isto vem, mas Pedro o faz. João simplesmente disse: eu vi novos céus e nova terra. Apocalipse. João: eu vi novos céus e nova terra. Os primeiros céus e a primeira terra se passaram, e não havia mais mar. Eu, João, vi descer a santa cidade de Deus do céu, disposta com uma noiva ataviada para seu marido. Mas voltemos em 2 Pedro agora, para encontrar que Pedro explica como sucederá este processo. Agora, se você olhar no que João disse, soa como: porque os primeiros céus e a primeira terra passaram, aniquilados, vem? Isso soa muito estranho, portanto, isto foi o que me chocou e comecei a buscar a palavra passaram. E agora, mas está claro que ambos estes apóstolos e profetas estavam falando da mesma coisa. E agora, Isaías, antes ele cita aqui também o livro de Isaías. Você deseja anotar essa escritura? Isaías 65, 17. Isaías falando do milênio, aqueles 1000 anos de descanso para o povo de Deus. Isaías, vamos lá, Isaías. Isaías 65, versículo 17. Ele falando também desta vinda. Está escrito assim: porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. A Bíblia Sagrada o tempo todo está mostrando que há um novo lar, há um novo céu e uma nova terra. Então Isaías, o profeta, foi um dos profetas que escreveu exatamente a Bíblia inteira, em sua profecia. Ele começou com a criação, no meio de seu livro, lá pelo capítulo 40, vem por volta de João Batista, o Novo Testamento, e em seu livro chega ao Apocalipse do milênio. Há 66 livros na Bíblia, e há 66 capítulos em Isaías. Ele escreveu um comentário completo. Agora nós encontramos aqui ele obtendo o capítulo 65, mais um capítulo, e ele fala do milênio. Observem quão maravilhoso é. Eis que crio os céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Que promessa a destes profetas e grandes sábios, mestres da Bíblia, ali no passado, nos dias de então, vendo chegar este dia glorioso. Por estas passagens, a gente pode pensar, ou melhor dizendo, crer que todo o planeta desta terra será destruído. É a Bíblia que diz: e crio céus novos e nova terra. Vê que o céu se irá e a terra se irá completamente, aniquilados. Porém, um estudo minucioso e com a ajuda do Espírito Santo
podemos ver a verdade disto, e é que estamos entrando. Somente as atmosferas e os arredores dela e o pecado que está sobre a terra que serão destruídos. Vou repetir isso. Veja, somente as atmosferas e os arredores dela e o pecado que está sobre a terra que serão destruídos. Agora entendemos que os céus significam atmosferas, em cima que faz isto. Então esses espinhos e enfermidades e mortes políticas, e homens pecadores, mulheres pecadores, oudoras pecadoras, e espíritos malignos, tudo será tirado e aniquilado. Tem que ser feito desta forma, porque nós vamos viver aqui mesmo. Aleluias. Você vai ver, a introdução da mensagem está assim, mas você vai presenciar mais adiante no dos cultos o que te espera, irmão, do outro lado. Provaremos isso com a Bíblia. Aqui mesmo é onde vamos viver. Agora observem, cardos, vermes, toda a enfermidade e coisas serão completamente tirados. Aleluias. Tudo isto que existe na terra agora, sistemas feitos pelos homens, políticas, pecados, toda classe de espíritos malignos com a qual o mundo está contaminado. E todos os céus acima de nós aqui está contaminado com espíritos malignos. Agora vamos nos aprofundar nisto e por muito tempo. Tudo isso existe nos céus, a atmosfera e a terra no qual está. Esta terra possui estas coisas, porém não foi feita para este propósito. O pecado causou isto, foi feita por Deus, o Criador, porém tudo e todos os nossos corpos nos quais vivemos foram postos na terra quando Deus a criou, porque você é procedente do pó da terra, quando o próprio Deus a criou. Tudo foi posto aqui, estiveste em seu pensamento, e nele o grande e eterno eras o pensamento, qual o seu atributo. E agora, quando o pecado fez com que tudo isso acontecesse, e Deus, através desta era, está juntando o seu material. É você, somos nós. Por isso que podemos afirmar que Deus tem cuidado de nós, porque Ele está juntando esse material. Satanás ainda está aqui. Esta é a razão pela qual todas essas coisas acontecem. Enfermidades, problemas, morte. Ele ainda está aqui, todas as suas forças malignas ainda estão aqui. Observe, e por isso que a terra está agora tão suja. Este é porque das pessoas tão baixas e das coisas tão ridículas que acontecem, derramamento de sangue, guerra, política, pecado, adultério, toda classe de sujeira, é porque Satanás é o governante desta terra e desta atmosfera. Diz atmosfera? Sim, Senhor. Ambos céus e terra agora estão contaminados com demônios que podem nos acusar diante de Deus. Jesus está ali para interceder por nós. Amém? E Ele não acusa mentindo a seu respeito, a meu respeito. Basta Ele falar as verdades que eu e você cometemos. Mas há uma intercessão por cada um de nós.
Enquanto os acusadores permanecem apontando com o dedo, eles fizeram isso, eles fizeram aquilo, eles fizeram aquilo outro, porém o sangue nos cobre. Aleluia, louvado seja Deus. O sangue nos cobre. Ele veio para redimir esses eleitos que ele previu. Na mente ele pensou em você. Esse é porque está tão suja hoje. Aqui está o apóstolo aqui em 2 Pedro, capítulo 2, o 5º, 6º, versículo 5, ele se refere a 3 etapas da terra. Veio? Ele obtém 3 etapas disso. Notem como ele as expõe. O velho mundo das águas. Agora isto foi o mundo antediluviano. Agora o que é o mundo presente no qual vivemos? 3 etapas. Aquele mundo que passou pelas águas, esse mundo que estamos vivendo, o velho mundo que saiu das águas, Gênesis 1, agora o mundo que agora está presente, então novamente se refere a outro, o mundo que está por vir, o novo mundo, 3 etapas do mundo. E notem como Deus nos esclarece seu plano de redenção. Isto verdadeiramente entusiasmou minha alma, ouvi, como ele nos esclarece aqui agora seu plano de redenção. Agora compare o que vemos com nossos próprios olhos, o que Deus tem feito para redimir seu mundo. Ele tem feito o mesmo plano para redimir o seu povo, porquanto o Deus imutável não muda nenhum de seus planos, ou nada, coisa gloriosa. O profeta exclama: coisa gloriosa é saber que Deus não muda. Amém. Não muda seus planos a seu respeito. Como ele nos dirigiu para si mesmo, para um tabernáculo em nós por meio de 3 etapas da graça. Vamos fechar com isso daqui, que eu não sabia que eu ia passar por aqui, mas pelo horário, as 3 etapas que nós falamos mais cedo. 3 etapas da graça. Tal como ele tem dirigido o mundo em 3 etapas para vir para através do mundo, assim como Deus virá ao mundo depois de haver ido através de 3 diferentes etapas de purificação. Assim é exatamente como ele vem e nós, através de 3 etapas da graça, eu tenho ensinado isto do princípio, desde então nunca tenho mudado. Isto é a palavra de Deus. Deus faz com que nós, vamos fechar aqui, naquilo que nós começamos, para nós obtermos o batismo do Espírito Santo, porque eu e você precisamos. Não é repetitivo dizer isto, irmãos. Paulo diz que não cansou de falarmos as mesmas coisas, porque era e é segurança para nós. E falar da necessidade de nós termos o Espírito Santo é a mensagem atual, presente. Então essas etapas que nós falamos, você já foi justificado. Você já não é um pecador na essência lá. Você foi resgatado. Você está no quadro de justificar. Cristo Jesus, a palavra está te justificando. É a função de um culto. Mas você precisa, eu preciso de caminhar nesta palavra para ser batizado com o Espírito Santo, ser cheio desse Espírito Santo. Isto vem através de quê? Ouvir a palavra de Deus. É a única maneira de nós sairmos daqui. O profeta disse que
é ao ouvir a palavra de Deus que nós vamos sendo aperfeiçoados. E este novo nascimento vai tirando tudo aquilo que não deve permanecer em nós. Amém? Eu creio que, se Deus assim dirigir, se não nós, mas eu creio que sim, nós vamos entrar em algo maravilhoso aqui de sabermos o que esta noiva querida, que sou eu e você, espera por nós. Fique de pé um pouquinho, nós vamos orar. Vamos dizer depois, por favor, leve essa mensagem para distribuir. Feche seus olhos. Pai Celestial, nós te agradecemos por esta reunião. O Senhor sabe fazer as coisas. Nós às vezes queremos conduzir as coisas de uma maneira e o Senhor vem e molda naquilo que o Senhor quer para nós. E eu creio que a palavra que é alimento, ela vem na nossa deficiência. Nosso corpo espiritual, o Senhor traz para nós aquilo que nós precisamos. Por isso queremos estar rendidos ao Senhor para obedecer o chamado, a unção, a inspiração que o Senhor nos dá. Porque a palavra que é alimento vem para fazer, cobrir a necessidade desse corpo espiritual. Porque queremos estar imunizado de todas as coisas que podem vir para nos atacar. Abençoe a tua igreja, parte da tua noiva que adorou ao Senhor nesta manhã. Dê-nos um restante de dia abençoado. Guarda-nos, ó Deus, abençoa a minha ida em Simonese, para que nós possamos encontrar os irmãos em adoração e retidão ativa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecemos e oramos. Amém. E amém. Vai em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo.